Olá, seja muito bem-vindo a esse novo projeto do Aprovação PGE. Olha que beleza, o Aprovação PGE Cast, nosso APGE Cast, o podcast do futuro procurador. Nosso objetivo aqui é trazer experiências dessa jornada de estudos para os concursos de procuradoria, trazer vivência prática de quem já passou por esse processo, dicas de estudos, ser verdadeiramente a sua casa para você que estuda para concursos de procuradoria. Nosso objetivo aqui é elevar o nível, é estar junto de você nessa tua caminhada rumo à aprovação. Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Medeiros, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE e também sou procurador do Estado de São Paulo. Hoje eu tenho o prazer aqui de estar dividindo a bancada com meu amigo, nosso coordenador aqui do Aprovação PGE também, Henrique Melo. E antes de eu apresentar a nossa convidada especial, a 01 desse podcast, vou passar a palavra para o Henrique fazer uma breve apresentação. Olá, Rodrigo, muito bom estar aqui. Novo projeto, um projeto super interessante. A gente vai agregar muito valor para você que está aí com a gente. E eu estou muito feliz que essa convidada 01, é 01, né, Rodrigo? É 01. É de uma peso. 01 de respeito, hein? É uma 01 de respeito. É de peso, com certeza vai trazer ensinamentos valiosos para vocês. E eu estou muito feliz realmente, Rodrigo, de estar aqui participando desse projeto. E vamos lá. Pessoal, senhoras e senhores, hoje a gente tem a honra de receber no primeiro episódio do APGE Cast uma pessoa que já vivenciou essa jornada da aprovação, que já foi concurseiro, como a gente, numa determinada época da nossa vida, que sabe muito bem as dores, sabe muito bem as dificuldades de estudar para concurso, que conseguiu lograr êxito e se tornar também procuradora do Estado. Seja muito bem-vinda, Ilana Soeiro, aqui no APGE Cast, Henrique. É isso aí. Bom demais. Que felicidade grande, viu, Rodrigo, Henrique? Felicidade imensa estar aqui com vocês. Começando com o pé direito, eu sei que toda vez que a gente começa um curso, começa um projeto novo, a gente está com aquela animação, aquela empolgação para que dê tudo certo, e eu estou muito feliz com o convite, né? E de estar aqui inaugurando, assim, desejo muito sucesso nesse novo momento aqui do Aprovação PGE, e me sinto, assim, uma felizarda de estar compartilhando aqui a minha jornada, a minha trajetória, os erros e os acertos aqui com vocês, e com toda essa galera aí de casa. É isso aí, Ilana, a gente vai falar de muito erro também aqui, até porque a gente sabe que não é só de acertos que vive esse processo da aprovação, né? Tem a jornada é muito árdua, muito cheia de adversidades, e não são flores só. Mundo de Instagram, mundo de rede social, aparece só os sucessos, só as aprovações, mas vai falar aqui de vida real, vai ser muito bacana aqui. Ilana, fala pro pessoal um pouquinho como foi essa tua jornada ali para rumo à sua aprovação, como foi esse teu processo. A Ilana é procuradora do Estado de São Paulo, foi aprovada em procuradorias. Eu queria entender quando você iniciou essa tua preparação para concurso, e se foi especificamente para procuradoria ou se você estudou para outras carreiras jurídicas também no início. No início eu tive aquela dúvida comum, até do estudante do direito também, sobre procuradoria, né? Todo mundo é procurador, né? Procurador da República, procurador federal, procurador da Fazenda, procurador municipal. O que era procuradoria? O que fazem, onde vivem, onde comem, né? Então eu tive essa dúvida inicial, e aí surgiu, de imediato, 2 concursos surgiram aí, que foi a PGM-BH e a PGM Fortaleza. E eram 2 cidades que me interessava muito morar. Então eu entrei em procuradorias, eu digo que eu caí um pouco de paraquedas pelas cidades, e aí quando eu conheci a carreira, eu me encantei. Assim, eu me encontrei em procuradorias, assim, hoje em dia, até depois de já ter assumido a PGE São Paulo, quando eu analiso todas as carreiras, eu defendo com unhas e dentes que procuradoria, se fosse, eu falei ontem no áudio, se fosse para escolher 10 vezes, 11 seriam procuradorias. E aí, então, eu já comecei com procuradoria e fiquei mesmo, inicialmente pelas cidades, depois comecei a conhecer melhor a carreira, as votações, não era uma carreira interiorizada, né? Foi uma coisa que me chamou bastante atenção. As matérias do direito público eram matérias que eram bastante afetas à minha rotina, assim, ao meu estudo, a minha disponibilidade de visualizar o concurso também como uma realização pessoal na minha caminhada, né? Não só no meu futuro, mas no meu dia a dia. Eu lembro que cheguei um momento depois que eu cheguei a cogitar a mudar de carreira, porque ia ter carreira no Maranhão, né, de MP. E aí, quando eu fui ver ECA, aí eu falei, não, eu tinha certeza que eu estava estudando para a carreira certa. Eu quero mesmo essas carreiras, essas matérias do direito público, né? Foi muito mais o meu achado. Então, eu já comecei mesmo em procuradorias e ali fiquei. Foi um encontro, vamos dizer assim, aleatório, porque você caiu de paraquedas naqueles 2 concursos ali, mas o que chamou mais atenção ali para escolher a carreira de procurador, para saber que, é essa carreira que eu quero exercer
pela minha jornada aqui no serviço público, o que mais chamou a atenção e por que você escolheu, por que procuradorias? Até porque, né, Ilana, a gente sabe que na faculdade não é uma carreira que o pessoal fala tanto. Muita gente fala muito de delegado, o pessoal quer andar com porte de arma, colete, juiz, MP, mas procurador ninguém fala muito. O que te levou a querer escolher essa carreira? Eu acho que alguns pontos aí foram centrais à minha escolha de procuradorias. A matéria foi um ponto, a carreira ser uma carreira com boas lotações. Eu tenho um pai que tem traqueostomia, né, Rodrigo e Henrique. Então, ele vive no home care em casa, né? Ele vive no home care, um hospital dentro de casa, melhor dizendo. E aí, eu já percebia que eu não ia conseguir morar em São Luís, porque a carreira que eu queria já tinha passado o concurso. Então, eu procurava algumas carreiras que fossem bem localizadas, né, que tivessem lotação em capital, para eu poder fazer uma viagem rápida caso acontecesse alguma coisa com meu pai. Então, eu já comecei estudando para concurso, tendo uma certa ciência do que seria morar fora, né? Que às vezes acontece a pessoa estudar para concurso, mudar de cidade, não era isso que eu estava imaginando, né? Então, eu já comecei com essa ciência, assim. Então, isso foi um ponto que me fez escolher a carreira. Honorários, na época, era uma coisa que era muito falada, né? Depois veio o teto do Supremo, né? Mas até então não tinha o teto de honorários. Honorários foi um ponto muito falado. E eu sempre quis ser advogada. Inclusive, a advocacia em si foi o meu impulso para começar a estudar para concurso. Porque eu queria ser advogada, eu fui advogada de direito previdenciário, né? Atuei bastante ali na Justiça Federal. E o que aconteceu? Eu tive uma pressão alta, assim comecei a advogar. Pouco tempo da advocacia já era um negócio tão puxado, tão desgastante ali foi para mim, que eu tive uma pressão alta e decidi estudar para concurso, que também não imaginava que seria tão desgastante, né? Eu já comecei, não sabia que era uma outra coisa tão difícil também. Então eu começo estudando para concurso com entusiasmo de que acho que não vai ser tão difícil assim. Por que eu tinha esse pensamento, né? Porque eu via muita gente passar todo o tempo. Eu sempre falo, o concurso não é prêmio Nobel. Prêmio Nobel só ganha um. Isso eu acho que não dá para eu ganhar. Não dá, concurso não precisa ser o Leonardo da Vinci, não Thomas Edison, né? Não é. Aí então isso... Os mortais, concurso. Eu pensava isso. Eu falei, não, tem alguma coisa que esse pessoal tá fazendo que eu preciso aprender a fazer. Então foi essa a minha primeira visão. Essa foi... E aí, querendo ou não, eu já começo com uma certa segurança. Essa segurança foi caindo no decorrer do estudo, né? Eu começo, depois ela vai, né? Fui fragilizando nas reprovações. Ninguém ensina a gente a lidar com a reprovação, né? Ninguém conta pra gente que vai ter reprovação, que é normal, né? A verdade, a regra do concurso é reprovar, né? A exceção é quem passa. Só que ninguém fala isso pra gente. Então, eu aprendi na caminhada e sem ter pessoas ao meu lado reais que estudavam para concurso. Naquele tempo eu não sentia tanto Instagram, tanta live, não tinham pessoas normais. As trajetórias que eu consumia eram de pessoas muito ponto fora da curva. E como era a tua rotina, Ilana? Tu ficava sozinha estudando? Tu tinha um grupo que estudava para concurso? Como funcionava? Você teve alguém que te auxiliou ou era uma rotina assim solitária? Depois da advocacia, você resolveu estudar e ali você formou a sua forma de estudar e seguiu sozinha ou você tinha um grupo, tinha amigos? Como é que funcionava? Perfeito. Queria saber um pouco da tua rotina, do teu dia a dia, porque eu acho que o pessoal se identifica muito com isso, né? De saber como é o dia a dia, como é a rotina de um concurseiro, né? Eu começo queimando largada, né? Então, eu já começo com um estudo de muitas horas e desregrado, porque eu não sabia achava que concurso era corrida de 100 metros, né? Então, eu já começo muito afobado. Não sei se todo mundo conhece essa expressão, mas é uma expressão de uma rapidez. Afobado, adoro a expressão nordestina aqui no primeiro podcast. É isso aí. Tamo, né? Junto. Afobado, então muito apressada, assim. E aí, o que eu faço? Agoniado. Porque eu já começo no reta final. Né? E Rodrigo começava aí o podcast falando também que as vidas do Instagram são vidas muito perfeitas, né? Então eu via aquela realidade ali e eu achava que de fato aquilo era a prática do dia a dia, então as pessoas só acertavam, todo mundo conseguia estudar todo dia. E não acontecia tão isso comigo. Então eu começo com uma rotina muito puxada de um reta final e logo na minha primeira prova, assim, após a PGM Fortaleza, que foi minha primeira prova, eu entro no esgotamento mental e físico. Então, eu vi que o negócio não era daquela forma, não funcionava, assim, não ia conseguir manter uma constância. Então, tenho minha primeira reprovação, e aí, ainda passei isso, foi em 2017. Então, eu passo o ano de 2017 ainda tentando muita coisa, sem conhecer, sem ter pessoas, até um conselho que eu posso dar, assim, principalmente com esse mundo de internet. Consumam conteúdos de pessoas que já passaram por sua situação, sabe, assim, consuma esse conteúdo, assim, ouça, porque a gente pensa que só a gente pensa que tá sozinho, que só a gente sofre com a constância, mas isso é uma realidade de todo mundo.
Se a gente bater aqui um papo, se vocês começarem a contar a história de vocês também passaram às vezes, pelos mesmos problemas, né? E aí eu saio, eu vou para a PGM Fortaleza, reprovo, entro num outro reta final, reprovo, né? Então começo a pular de reta final, até o momento que eu começo a perceber que o negócio tem que se encaixar um pouco mais. Então, em agosto desse ano, eu começo a trabalhar fixo, eu deixo a advocacia... Foi que ano, Ilana? Foi 2017. 2017. Eu deixo a advocacia, que era muito mais intensa, para trabalhar como advogada, mas de uma forma fixa, com horário, e aí foi uma virada de chave na minha vida. Assim, porque é um outro ponto que eu acho fundamental. Vocês convidaram uma pessoa que fala, né? Aqui é o convidado que é bem falar. Tem que respeitar essa forma. Uma mulher fala, não para. Enfim, um ponto importante que é negociação com o tempo, né? O concurseiro, ele não pode ficar negociando com o tempo. E quando eu tinha muito tempo, parecia que eu negociava muito com o tempo. A partir do momento que eu tive um horário fixo de trabalho, eu não podia mais negociar, não me dava mais o direito de negociar com o tempo. Então, eu tinha que estudar naquele horário. Então, eu passei a dar mais qualidade, né, para aquele horário. A gente percebe bastante que vários alunos, eles exercem outra atividade. Então, às vezes, tem alunos que não fazem, só estudam para concurso, só, entre aspas, né? Sim. Porque é uma verdadeira profissão, né? Estudar para concurso. Uma pressão muito grande. Aí sabe como é a pressão. Mas tem outros que já exercem outra atividade e conseguem conciliar muito bem. Às vezes, quando você tem muito tempo, tem uma dificuldade maior de conciliar e de se organizar, né, no tempo, né? Então, a gente percebe muita gente que é aprovada, né, Rodrigo? Já conseguiu outra aprovação, já trabalha. Eu tenho colegas aqui na Procuradoria que já trabalhavam e continuaram estudando e conseguiram aprovação. Deixando um recado aqui para quem acha que só porque trabalha não seria possível uma aprovação na advocacia pública. E eu vou mais além, Henrique, nessa linha do que você falou, é paradoxal até isso. Às vezes as pessoas acham que só quem tem mais tempo tem mais chance de ser aprovado, e às vezes ocorre justamente o contrário. Quem tem menos tempo tende a valorizar mais o tempo que tem para estar estudando. Então, quando você tem muito disponível, você tem em excesso algo, você não dá tanto valor. Se você pode estudar de manhã, de tarde, de noite, de tarde eu não vou, vou estudar de manhã ou de noite. Quem tem que conciliar trabalho com estudo, precisa fazer render aquele período de estudo para ele, porque aquilo ali é o que vai determinar o futuro dele, se ele vai ser aprovado ou não, aquele tempo, o que ele faz com aquele tempo. Então, é muito importante isso, e a maioria dos aprovados estudam e trabalham. A maioria, você pegar ali a lista de aprovados, a maioria vai conciliar, seja o cargo público com o estudo para concurso, advocacia seja a advocacia, né? Então, essa conciliação é fundamental. Agora, só pegando o ponto que você falou, Ilana, que eu achei muito interessante, até te dando um dado, a gente já rodou pesquisa com nossos alunos aqui, perguntamos a ele quais são as maiores dificuldades nesse estudo para concurso. Muita gente acha que é direito empresarial, estudar 5 horas por dia, N lugares comuns, vamos dizer assim, mas a maior dificuldade é ter resiliência e constância. E isso que você falou é muito interessante, você não começar no 100 por hora, né? Você vê o concurso como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros, porque às vezes quem está no zero, inicia algo já na rotação máxima, não aguenta o processo e fica nessa estafa, né? E aí a gente desenvolve uma característica que eu considero fundamental para o concurseiro, e por vezes ele acha que ele tem, mas se ele avaliar bem, às vezes não tem. É a humildade. A gente precisa ter a humildade que eu estava longe, que eu precisava crescer, que se tinham pessoas que estavam na minha frente, não é que eu não chegaria lá, mas eu tinha que correr um pouco mais para alcançar. Se o carro está andando a 60 por hora aqui na frente e eu estou com 60, eu vou estar sempre atrás. Alguma coisa eu tinha que fazer diferente, né? E aí, quando eu comecei a me conhecer melhor, a saber o que funcionava para mim, né? E o que funcionava para mim? Lidar bem, o que funcionava para mim? Não ter esse pico de estudo de não sei quantas horas por dia, porque eu não ia conseguir manter, mas criar uma constância, uma rotina factível para eu ter, de alguma forma, uma vida. E é o que aconteceu. Eu não consegui mudar tão rápido desse pico para uma rotina factível, porque eu achava que essa rotina factível não aprovava. Eu achava que só aprovava, sabe? 10 horas por dia. Era. E aí o que aconteceu? Eu comecei a falhar um dia ou outro, porque eu falava inconscientemente, e a procrastinação, ela vem aqui do inconsciente, né? E inconsciente ali, eu achava, não vou fazer hoje, porque... E eu comecei a ter um diário, de verdade. Eu tinha uma agendinha que eu anotava todos os dias o que tinha acontecido. Um resumão, assim, ó. Consegui estudar, tá bem hoje. E aí eu comecei a ter vergonha, isso foi muito verdade, parece ser papo, né? Mas eu deveria achar esse caderno. Eu comecei a ter vergonha de escrever os dias que eu não iria bem, porque não tinha motivo, sabe?
E aí foi pouco tempo que eu tive aquela agendinha, pronto, eu comecei a encaixar a minha rotina, porque eu comecei a assumir um compromisso comigo mesmo. Então, encaixar a rotina, encaixar a constância com metas factíveis, mas com muita qualidade, para eu passar ali de pessoas que teoricamente estavam na minha frente, ou até me igualar a elas para eu passar junto com elas, eu tinha que dar qualidade para esse estudo, sabe? Não podia ser só por fazer. Não era só acelerar, precisaria acelerar, mas com estratégia, com qualidade. Com qualidade. E assim, eu fui uma profissional concurseira mesmo trabalhando. A minha prioridade foi o concurso público, né? Eu falei esses dias no Instagram, contei a história que eu ganhava bem, né? Que a minha vida era confortável naquele momento, e o conforto, querendo ou não, te dá uma tranquilidade. Eu tinha que mudar essa chave para me dedicar bem para o concurso, como se eu não estivesse bem naquele momento ali. E a chave era não contar com o mês seguinte. Eu falava, o meu salário eu só conto com esse mês. Eu não sei se mês seguinte eu vou ter. Então, eu não sei se eu posso financiar alguma coisa na minha vida, porque eu não sei se eu conto com o mês seguinte. Então, eu comecei a viver minha vida mesmo por mês. E eu comecei a me dedicar para isso, assim. E aí, eu lembro que eu consegui levar, acho que quase todo mundo que trabalhava comigo para o concurso público, assim. Vamos todo mundo estudar, a gente tem que estudar, enfim. E aí, foi como Henrique perguntou aqui se eu tinha essa rede de apoio. Eu tinha essa rede de apoio. E aí, era uma rede de apoio mesmo, literalmente uma rede de apoio. Era todo mundo se ajudando, um compartilhando com o outro. E às vezes, quando tu vê que tem alguém do teu lado, né, tu te inspira e a pessoa se inspira em ti. E é uma troca muito, 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 muito valiosa, assim. Para mim foi fundamental ter um grupo que ajudou a realmente ser aprovado, a gente ia estudar junto, trocava material, trocava dicas, né? Então, assim, sem dúvida, estar perto de pessoas com o mesmo propósito, e pessoas boas que querem seu bem, né? Para mim fez uma diferença gigantesca. Por isso eu perguntei, eu me interesso muito por isso, porque na minha jornada de estudo, ter esse grupo de pessoas, que eu chamava o pessoal da Católica, ter esse grupo de estudos foi fundamental para a minha evolução e cada vez mais melhorar e conseguir a aprovação. E eu quero complementar essa parte do grupo de estudos, que teve uma situação que aconteceu, né, que eu fiz uma amizade, né, Laina, inclusive, foi nomeada essa semana. Eu fiz uma amizade no Mundo de Concurso e ela já ia para umas segundas fases, né? Ela já era aprovada na primeira fase. E ela tinha um grupo de amigos que também já era aprovado. E hoje em dia eles estão quase todos comigo aqui na PGE São Paulo. Sábado estava com algum deles. Ela foi nomeada onde? Ela foi nomeada em Minas. Não é a AGE Minas, mas ela foi nomeada foi no curso de analista agora que ela foi nomeada lá. Foi para Minas. Esse grupo de aprovado me fez ter uma outra visão da coisa. O que acontecia? A gente chegava numa primeira fase, eles já conversavam até sobre a segunda, enfim, conversavam. Era um outro papo, era papo de aprovado já. E eu percebia que eles eram pessoas relativamente normais, sabe? Então eu fui ali colhendo o que eu poderia corrigir no meu estudo, o que eu poderia melhorar. E aí foi fundamental. Por quê? Porque eu estava andando do lado de pessoas que já eram aprovadas, tinham uma mentalidade de aprovado, que se vocês forem perceber, o padrão de todo aluno aprovado é uma cabeça de que vai dar certo, de que sabe de ser resiliente, como o Rodrigo falou ali, né? Então isso foi um ponto importante para mim, porque eu comecei a pensar, estão aqui igual a mim, né? O que eles estão fazendo diferente? É isso que eu ia te perguntar, Ilana. A importância de você andar com gente que está conquistando resultado, que você está acompanhando nisso, ajuda muito. Quando você olha para trás e observa padrão de comportamento, padrões de conduta dessa galera que passou, que você estudou junto, das pessoas que você acompanha nesse processo de estudos, quais são os padrões de comportamento ali que você percebe que é algo comum, que todos os aprovados têm? Eu sempre falo que quando a gente coloca muito emocional, eu vejo que o aluno reprovado, né, o aluno que não consegue a aprovação, parece que ele se indaga muito, ele não automatiza a rotina. O aprovado, ele tem que automatizar a rotina. É fazer, sim, sem ter muita dificuldade, tem que fazer. Assim, voltou de uma reprovação, é sofrido, é doloroso, mas tem que encarar que o caminho é esse, assim, sabe? Quando você fica na reprovação e fica lá na reprovação e fica alimentando aquela dor e sofre por muito tempo aquele luto e não volta para a rotina rápido, não automatiza essa rotina, eu acho que é um processo de reprovação. Então, eu via nessas pessoas mais racional de encarar o mundo de concurso como tem que ser. Fui lá para ser aprovado, não fui, tá, vou voltar para casa e vou corrigir, vou fazer. Né? E eu sou uma pessoa muito emocionada, né? Eu sou uma pessoa muito... Tudo eu sou muito emocionada. Eu achava que minha família estava esperando minha aprovação, que tinha um palco da vida que eu estava, que estava todo mundo aguardando ser aprovado. Então, a pressão que eu colocava em mim emocionalmente era ruim. Eu tive que corrigir isso. Eu fazia a prova como se fosse a prova da minha vida.
Até o momento que eu ouvi a seguinte frase: Ilana, você não estuda para fazer prova, você estuda para concurso. Né? Eu lembro que da PGE São Paulo saiu a autorização com 100 vagas, em novembro de 2017, a autorização no concurso. E eu falei para um amigo meu assim, e se eu não passar? Aí ele falou, tu vai voltar e vai estudar pro próximo. E aquilo entrou tão dolorido em mim de imediato, porque eu falei, tá cogitando. Pareceu que ele foi grosso, mas ele foi fundamental na tua vida. Eu falei, é verdade, se eu não passar nessa prova, eu vou ter que voltar e vou estudar, porque essa é a caminhada de concurso. Não é uma caminhada só de uma prova. Então eu comecei a naturalizar. Eu vou além. Eu acho que essa é a caminhada da vida, da né? vida, né? Michael Jordan, teve peneira que Michael Jordan não passou, né? O maior jogador da NBA, talvez um dos maiores atletas da história, foi reprovado, né? Então, assim, eu acho que a gente pode fazer esse paralelo do concurso com a vida, né? Eu acho que a vida é exatamente isso, você perceber que no meio do caminho você vai ter pedras, vão ter derrotas, pequenas derrotas, e você conseguir evoluir com elas, né? Muita coisa de concurso a gente pode passar para a vida de forma geral, né? Com certeza, assim, para a vida. E até tu tocaste agora no ponto de atleta, eu acho que é isso. Perceber que o concurseiro é um atleta profissional. Às vezes, se a gente for acompanhar relatos de atleta, às vezes eles têm que baixar meio segundo. Então, eles têm que corrigir detalhes para baixar meio segundo. Então, com essa visão, eu comecei a olhar para a Ilana e ver o que a Ilana está acertando. Alguns pontos eu acertava. O que eu estou errando? O que não está dando certo no meu estudo? Então, uma constatação clara era, eu não sabia fazer prova. Eu estudava bem, né? Mas a semana da prova eu começava a ter crise de enxaqueca e eu botava a responsabilidade, né, na comida. Eu comi, não era emocional. O emocional me derrubava. E às vezes a gente passa tempos sem identificar isso. E quando a gente começa a olhar para si, identificar, começa a corrigir aí o caminho, né? Perfeito. Não, muito interessante isso, Ilana. Você, quando a gente fala de pressão em concurso, né, a gente sabe que o concurseiro se cobra, tem familiares que cobram, tem amigos que se cobram, tem festas de finais de ano que o tio José chega ali e pergunta, ei, não passou ainda não? Fulano passou no Banco do Brasil um dia desse, está ganhando 45 mil reais no Banco do Brasil. Tu não passou ainda? Geralmente é uma tia, né? É uma tia, realmente. Cada um tem seu tio José ou a sua tia ali na vida. Então, como funciona esse processo contigo? Como foi de lidar com a pressão autoimposta e a pressão social, vamos dizer assim? Eu tinha uma pressão minha absurda, né? Eu me cobrava muito, isso é retrato da vida, né? Enfim, até hoje eu lido com isso também, de me cobrar menos. Parece que o erro tem um peso muito grande para mim. E a reprovação ali não é atestado de incompetência, mas parecia naquele momento, quando ninguém me falava, eu achava que era. E quando eu me senti muito pressionada, eu comecei a externar para as pessoas que eu amava. Né, que eu sabia que eu podia contar. Às vezes a gente guarda muito pra gente isso. Eu ouvi esses dias uma aluna minha que passou em 7º lugar na PGM de São Paulo, ela me mandou um áudio que ela mandava um áudio e dizia assim, parecia às vezes que eu estava enganando, assim, eu achava que vocês achavam que eu nem estudava, só porque eu não tinha resultado. E a gente tem esse pensamento, né? Será que as pessoas estão achando que nem eu estou estudando, mas eu estou estudando todo dia, eu estou me dedicando, que às vezes o resultado não vem de imediato. Então, eu achava que tinha essa pressão, e para diminuir essa pressão, eu comecei a compartilhar com os meus familiares, com minha mãe, com meu pai. Gente, para mim está sendo muito difícil fazer prova, eu sinto muito reprovar, a reprovação tem um peso muito grande, então, eu sei que eu vou passar, mas não vai ser nessa, então não esperem muito nessa. Calma, vai ser com o processo. Então, eu tentei passar para eles também que são poucas vagas, calma, sabe? Para ver se tirava um pouquinho daquilo ali. Aquilo me aliviou, assim, num grau, sabe? De compartilhar com eles. Então, assim, compartilhe, nem todo mundo vai entender a gente. E eu percebo também que a gente é um terreno muito fértil da pressão. Então, às vezes, o Rodrigo me cumprimenta e fala, e aí, Ilana, e aquele concurso? E foi uma pergunta simples, mas o concurseiro, ele recebe... Não era pro mal, ele vê como alguém que apunhalou ele ali. Parece que, sabe, às vezes uma frase simples, tu tá com o teu emocional tão abalado que aquilo entra contigo assim como rasgando. E aí fala, aí, ó, viu? Percebendo que eu não tô passando, que eu não tenho resultado, olha aí, sabe? Então esse é um sentimento que eu tentei externar com as pessoas próximas para poder minimizar, e deu certo bastante para mim. Excelente dica, né? Conversar com os familiares, com os próximos, né? A dificuldade. E eu acho muito importante também nesse processo, até pegando esse paralelo ali, você não achar que as pessoas são obrigadas a te entender. É um pouco polêmico isso, mas você... tem muita gente que espera ou que exige que os familiares, que os amigos, que todo mundo entenda a sua situação de vida naquele momento, a dificuldade. E quando você ressignifica isso, pensa, não, ninguém tem que me entender. Se me entender, massa, ótimo, que legal que eu vou ter apoio.
Se não, cabe a você lidar com aquela situação da melhor forma possível para que você siga em frente. Porque a sua vida futura vai ser resultado dos atos que você faz hoje. Então, quem vai se tornar procurador, quem vai ganhar o salário depois, quem vai ter a estabilidade, todos os benefícios de procuradoria é você no futuro. Então, por mais que seja legal as pessoas te apoiarem, mas não dependa disso para que você desenvolva a capacidade emocional de lidar com todo esse processo. É porque eu repito aqui, concurso nunca vai ser só conhecimento jurídico. Quem não desenvolver inteligência emocional, resiliência, capacidade de cair e levantar, constância, não consegue aprovação. A gente já cansou de ver, né, Henrique? Muitos ex-alunos nossos dominavam o jurídico, chegavam na hora da prova e desabava. É normal. Quantos amigos de vocês não tinham vasto conhecimento jurídico e não passaram até hoje na prova? Então isso acontece muito por não desenvolver essa capacidade emocional. E assim, é muito na linha que a Ilana está falando ali. Eu não sei se eu fui polêmico demais nisso, Ilana, você concorda com essa... Eu concordo, até porque, no fundo, quem é responsável pelo nosso sonho, quem quer ser procurador, é a gente. Então, a gente que tem que tomar isso para o nosso caminho e fazer acontecer. E nem todo mundo vai compreender a gente. Pessoas vão falar frases, sabe, pra gente naquele momento descabida. Por que fulano perguntou isso? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque é uma jornada mesmo. E como eu falei, é um processo de estudar para concurso. Não é uma coisa de vou estudar 2 meses, sabe? Eu acho que tem um ponto também. Você pode se afastar de pessoas que tratam dessa forma, pessoas tóxicas, né? Tem pessoas realmente que não vale a pena você estar junto. E, pelo menos por um momento, né? Eu acho que você pode se proteger também. Essa tia chata que a gente falou aqui, imaginária, cara, o aniversário dela não vai na casa dela se tem prova no outro final de semana. Você teve essa tia chata? Não teve essa tia chata? Confessa aí. Fala aqui pro Brasil todo. Como é o nome dela, Henrique? Liberte seu coração. Tire essa mágoa do seu coração agora. De jeito nenhum. Mas você tem que ser inteligente. Vai ter prova. Você vai ter prova no próximo final de semana. Vai pro aniversário dela. Vai pra ceia de Natal na casa dela. Fica longe um pouquinho também. Se conheça, né? Se proteja também em alguns momentos. Você não é obrigado a estar em todo lugar. Não é obrigado a estar com todo mundo. Eu falo até de grupo, né? Teve grupo de WhatsApp que eu tive que sair. Tem que Porque sair. não cabe, sabe? Às vezes não é nem ir à casa da tia. Às vezes é um grupo de WhatsApp, é o conteúdo que tu tá consumindo ali. Então, se eu tenho um grupo de WhatsApp, por exemplo, que toda quinta-feira já começa a organizar a festa do final de semana e eu não ia conseguir comparecer sempre, eu ia ficar com sentimento de frustração. Olha aí, de novo, eu não consigo ir. Olha aí, minha vida parada. Então, foi grupo de WhatsApp que eu precisei sair. Então, assim, nem todo grupo eu fiquei, porque nem todo o conteúdo me cabia. E aí você tem que ter um controle do conteúdo que você consome, sabe? Porque a ansiedade, e hoje em dia se fala muito de ansiedade, é algo que por natureza a gente já tem. Imagina se a gente ficar alimentando isso, assim, sabe? Alimentando coisas que façam... A gente já tem muita coisa para pensar no dia a dia estudando para concurso. Se a gente tiver alguma coisa martelando nossa cabeça, aí... É o fim, né? Não tem qualidade. Às vezes não é por mal, porque as pessoas não conhecem, não sabem o que é concurso público. Não sabem o que é a dificuldade atual de ser aprovado no concurso. Que você realmente, como a gente falou, tem que ser um profissional estudando, né? Não dá para ser um amador estudando, a concorrência é alta. Então, às vezes, as pessoas não falam até por mal, mas a dica que eu dou realmente é se afastar, às vezes. Tem momento que você vai ter que se afastar na vida de determinada situação. Henrique, a Ilana tocou no ponto aqui que eu acho muito importante, pouco falado nesse mundo de concurso público. A questão da ansiedade. Ansiedade como o mal do século ali. E tem algo que, na nossa época, aqui, a gente vai acabar entregando idade aqui, né? Se a gente falar, na minha época, eu sou da época do Fórum Correio Web, que eu olhava lá, José Acriano, ali no Correio Web, quem for da velha guarda, tamo junto. Mas, hoje em dia, há uma das grandes dificuldades que eu vejo os concurseiros passando, é com isso aqui, ó. Total. Olha só, grupos de WhatsApp de maneira geral, você não precisa saber de tudo. E tudo bem. Cuidado com grupos de WhatsApp, seja de amigos ali, como a Eliana está falando, cuidado com grupos de WhatsApp de concurseiros. Muitos deles são ambientes tóxicos de você estar junto, que é um grupo só, às vezes, que só reclama, um grupo que só conta ali que não vai dar certo, que são poucas vagas, que a taxa de inscrição do edital está muito cara. E quando você fica vivenciando só esse ambiente, aquilo vai te consumindo. Então, muito cuidado com essa questão do celular de maneira geral nos estudos. Tem gente que não consegue passar meia hora, pegar o celular, colocar em outro cômodo da casa e se trancar no quarto e estudar meia hora. Porque não consegue, a ansiedade não deixa. Ele precisa ficar vendo cada notificação do WhatsApp que ele vai receber. Ele precisa ficar vendo a ex-namorada no Instagram que postou uma foto nova e estava na balada. Ele não consegue ficar sem ver isso. Tem uma síndrome, né?
Sim, Tem uma sim. síndrome mesmo, assim, que está acontecendo com a gente, uma síndrome bastante estudada, acho que é FOMO o nome da síndrome, que é o medo de perder alguma informação. Então, você tem tanto medo de perder informação que você pega o celular para ter uma dopamina rasa. E é verdade, a gente longe do celular, quando pega o celular, parece que dá um alívio. Tem assim, um shotzinho de dopamina liberado na mesma hora. É né? isso, entendeu? Então, esse excesso de conteúdo que eu percebia que me tirava ali do meu objetivo, e eu já sentia que eu não tinha... A minha maior falta no mundo de concurso era ver uma pessoa muito real, eu acho que eu já até comentei isso aqui, que tinha feito coisas normais e tinha sido aprovada. Talvez por isso que eu tente hoje falar tanto de uma pessoa normal, porque eu sempre via pessoas muito ponto fora da curva falando sobre isso. E aí, essa falta aí, precisava ter um autocontrole muito grande de eu acreditar. Porque se eu não acredito que vai dar certo, eu não faço a meta com qualidade. Porque no fundo a minha cabeça está dizendo, mas é muito distante para ti, não vai dar certo. O caminho, tem gente muito melhor que você. E às vezes depois até a gente percebe em outras fases do concurso também, que chega na prova oral, né, que é uma fase que você já está bem encaminhado no concurso, já está quase com a mão na taça, e as pessoas também estão inseguras. Né? Você não chega lá e tá todo mundo, hoje estou muito seguro, isso aqui eu tá... Não, se a pessoa tá falando isso, ela é um ponto fora da curva ali. Porque a regra é insegurança, assim. Mas mesmo com a insegurança, você precisa acreditar que vai dar certo. Se você não acredita, você não cumpre meta com qualidade, você sempre deixa para depois, porque vai só atrasando seu sonho. E aí você vive... Aí, nesse momento, você vai, de fato, parar a sua vida. Porque você vai estar num caminho que você não tá entregando qualidade, sabe? Tá só ali e tá só... Sabe? Com o carro... quase que parando, aí você não vai nem para um outro caminho que quer e não leva a sério também o concurso público. Então, precisa levar a sério isso que está fazendo, sabe? Isso para mim é muito claro. Leandra, assim. olha como cabeça é importante. Eu conheço gente que acreditou que era possível e não foi aprovado. Normal, coisa da vida, acontece. Não tem vaga para todo mundo. Verdades duras de serem engolidas, mas a verdade é essa. Não é todo mundo que estuda para concurso que vai passar. É a vida, é assim. É esse o jogo que você está jogando. Mas eu não conheço ninguém que passou sem antes ter acreditado que seria possível. Você não realiza nada na sua vida grande, de importância, sem antes acreditar. Não é papo de autoajuda barata, não é papo de... Não, é real. É neurociência isso. Ou você acredita que vai ser possível você atingir aquela meta, senão você não vai acreditar. Se você não acredita em você, como é que você quer que os fatores externos contribuam para a sua aprovação? Não dá. Não dá. Eu costumo dizer que no início, pelo menos para mim, tinha uma vozinha lá atrás que dizia que não, é difícil, talvez não vai ser possível para você. Fulaninho foi aprovado, mas a essa voz, você vai ganhando confiança, isso com a dinâmica de estudo e realmente essa voz vai diminuindo. De vez em quando ela aparece. Sim. Aí ela vai diminuindo. Quando essa voz fica quase silenciosa, eu não vou dizer que ela some 100%, mas quando ela fica quase silenciosa, que você confia que é possível, aí você consegue o resultado. Essa vozinha é você contra você ali, né? Agora tu tocou num papo aí que eu vou entrar num papo de coach aqui, porque, brincadeiras à parte, mas é muito isso, assim. Se fala muito de mudar a mentalidade. Assim, você precisa ter uma mentalidade boa para ser aprovado, isso é clássico. E as pessoas falam muito de mudar a mentalidade. E às vezes a gente passa muito tempo tentando mudar a nossa mentalidade, a mentalidade não muda. E o Henrique tocou num ponto agora, que é o que acontece para N coisas na nossa vida. Às vezes você não precisa só mudar a sua mentalidade. Aplique sua rotina. Estude com qualidade todos os dias, porque sua mentalidade vai mudar. Aí a vozinha que desacredita, ela vai diminuindo. Porque você está fazendo todo dia. Você começa a ganhar confiança no fazer todo dia. Em acertar mais questão, em já pegar um assunto com mais traquejo, Melhorar a base. Melhorar a base. Você começou a melhorar. Então, perceba também as pequenas melhoras. Assim. Curtir o processo. Você vai curtir o processo. Eu nem sei se dá tanto pra curtir, Henrique. Eu acho. Uma época que eu comecei eu achei a fazer estudar prova essa já é uma outra polêmica. Eu achei horrível estudar pra concurso. Nossa, eu não consigo curtir o processo. Eu queria que acabasse. Mas quando você começa a ter resultado, que você vê que geralmente você passa em uma, você vai passando, né? Eu não tive. Quando você começa a ter esse resultado aí, eu tive esse resultado fazendo prova objetiva muito bem, ficando entre os bem classificados. Aí eu acho que o momento que eu mais curti ali, eu digo, pô, eu consigo fazer uma prova bem. Eu vou fazer de novo a prova objetiva e vou fazer bem. Antes de conseguir passar na discursiva, eu acho que foi um momento que eu consegui curtir um pouco mais. Eu tava numa fase boa também, né? A fase da aprovação ali, já não tava, né? Essa fase final, é a fase final. Eu acabei não tendo isso porque eu paro de estudar depois da PGE São Paulo. Eu parei de estudar. Né? Então, eu estudo até a PGE São Paulo e depois eu paro. Eu fui... E foi uma decisão, e é por isso que é importante a gente se conhecer. Talvez tenha sido a decisão mais louca que eu já tomei na minha vida, assim. Porque só pare na posse.
Foi arriscado, né? Foi muito arriscado. Só que eu tinha muita convicção do que eu estava fazendo. Sabe, assim, eu sabia que se não desse, se eu não conseguisse ser nomeada, eu tinha um caminho de volta para trilhar, sabe? Às vezes as pessoas falam, né, mandam mensagem para mim, Lana, eu já não tenho mais idade, né, eu tô me sentindo velho. Caramba, tu não te acha tão nova, não, tu tem mais tempo para viver do que já viveu. Eu fico assim, sabe? Inclusive agora as últimas provas de procuradorias, as procuradorias federais, eu tive tanto aluno aprovado que já achava num primeiro momento que será que dá para mim? Foi lá e deu. Tá? Confiou e fez o... Não é só confiar, mas é fazer aquele beabá bem feito, só que o beabá é difícil também de estar no concurso. O feijão com arroz o feijão difícil. O feijão com arroz a gente dá Aquele pro concurso, feijão não é com tão... arroz temperadinho, olha só, que só tua avó faz, é difícil. Hoje em dia, muita gente inventa várias fórmulas mágicas para ser aprovado, mas ninguém quer fazer um feijão com arroz. Sabe por quê? Porque é chato. Você gosta de comer feijão com arroz todo dia? Você não gosta de comer feijão. Se você tiver todo dia para comer feijão com arroz, você vai enjoar, não gosta porque é chato. E concurso não é um processo legal. Esse processo, você tá lá, estudar, trancado, repetitivo, 4 horas, 5 horas por dia. É algo chato de se fazer. E não só chato, como você não tem a certeza de que vai dar certo no final. Então você tem que... Nem quando. Nem quando. Nem sim, nem quando, exato. Então você tem que mergulhar fundo, dar o all-in ali naquilo ali, sem saber se vai dar certo. Sem inteligência emocional não rola isso. Esse processo não rola. E até pegando essa linha aqui que a Ilana falou, de pessoas reais, Henrique, eu gosto muito. Pô, Ilana, primeiro, só fazer um parênteses aqui, pessoal, tendo um prazer estar te recebendo aqui nesse nosso 01 APGE Cast, uma pessoa real, uma pessoa que vivenciou o processo, que sabe o que está falando, que hoje ajuda muita gente também a ser aprovado. Então, é muito bacana essa troca de experiências que a gente está fazendo aqui. Tomara que você esteja gostando. Se você estiver gostando, já se aproveita para estar, se você estiver vendo isso pelo YouTube da Aprovação PGE, já aproveita para se inscrever no canal, dar seu like, dar seu comentário aqui, fala o que você achou aqui, que esse feedback é muito importante para a gente. Mas, Ilana, esse gancho da pessoa real, e a pessoa real a gente sabe que vive dificuldades, né? Que nem tudo foram rosas. Hoje não é a Ilana procuradora, a Ilana que realizou seus sonhos, que pode viajar para onde ela vai querer, que pode comprar as roupinhas que ela quer. Não. Dificuldades. Vida real, na prática. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou nesse processo até ser aprovada e nomeada na PGE São Paulo? Do estudo, né? Que é sem filtro. Tá, no estudo. Real. Pra mim, a maior dificuldade, assim, a gente vai comentar sobre o estudo propriamente dito, mas foi sentir minha vida parada. Eu via que as coisas estavam acontecendo para as outras pessoas que tinham se formado comigo, enfim. Então, eu acho que o dia que eu mais sofri era feriadão ali. Aniversário de São Luís, eu sou de São Luís do Maranhão, é dia 8 de setembro. Então, tem um feriadão 7 e 8 de setembro. Eu via todo mundo viajando e, mais uma vez, eu estava indo para a sala de estudo. E para mim foi uma virada de chave também para a sala de estudo. Então, ver minha vida parada, eu tinha que ter muita resiliência para continuar naquele caminho ali. De estudo propriamente dito, um fator que foi difícil para mim foi revisão. Sabe, assim, eu não conseguia encaixar a revisão, e hoje em dia eu tenho muita clareza, ainda bem que eu tive na caminhada também, que eu não conseguia guardar, senão por revisão. Às vezes não é porque você não sabe teoria geral do direito empresarial, é porque você revisou pouco, sabe, porque você viu pouco aquele tema. Quanto mais... É uma senha do dia a dia, né? Só que o mundo de concurso são várias senhas. Se você bota todo dia a sua senha do PJE, você não vai esquecer. Não fale PJE agora. Não, meu Deus do céu, que vai dar depressão no pessoal, mas diga. Quem advoga aí no PJE, dá um salve aí. Quem gosta de criticar o PJE, dá um salve aqui, tamo junto. Se bota todos os dias uma senha, você vai lembrar. Se você bota uma vez e fica salva no seu computador, você não vai lembrar a senha. Isso que acontece com todas as senhas da nossa vida. Só que o mundo de concurso são várias senhas para lembrar. Então a gente não vai conseguir encontrar um equilíbrio perfeito de lembrar na mesma quantidade, poder constituinte, lembrar da mesma quantidade um tema de direito empresarial. Então, estudar o tema e perceber aquele conteúdo se esvaziando pela minha cabeça era meio desesperador. Então, eu começava a perceber isso, mas eu já estudei isso, eu não sei, eu já estudei isso, eu não sei. Estou lembrando agora de um simulado do Aprovação PGE, que inclusive eu li a lei de pregão por um simulado do Aprovação PGE. Eu fiz um simulado da Aprovação PGE, me chamou a atenção, e aí quando eu fui abrir a lei de pregão, né, que tá quase para vencer aí, só tinha 1,5 página, basicamente. Eu falei, eu não vou perder um conteúdo por causa de 1,5 página. Então, também eu comecei um acerto do meu estudo também foi pensar em custo-benefício, sabe? O que tem custo-benefício, né? Teve tema que eu estudei várias vezes e eu não consegui acertar a questão. Eu não consegui ir bem.
Eu não conseguia me sentir confiante. Então, eu comecei a ter um parâmetro de pegar ali o edital e ver o que eu estava confiante. Eu falei de poder constituinte aqui. Poder constituinte era um tema que eu não admitia errar. E eu sabia que ia estar na minha prova. E se você abrir agora, a última prova de procuradoria, tá lá de novo. Então, não dê chance ao erro, sabe? Então, um dos acertos foi ter essa visão de isso aqui tá caindo todo o tempo. Eu não posso dar chance ao erro. Eu tenho que estudar com qualidade, eu tenho que guardar. Então, foi um ponto assim que me fez... que despertou, né, que aguçou uma qualidade no meu estudo. E a minha dificuldade foi ver a vida parada, a outra dificuldade foi não saber como revisar e ter o conteúdo perdendo, e às vezes me culpar por errar uma questão, e várias outras dificuldades também que eu tive. Eu acho que outra dificuldade que eu tive, o emocional, para mim, foi muito pesado, sabe, assim, a pressão que eu colocava em cima de mim foi muito pesada emocional, e o sem saber quando que isso ia terminar, até quando vai ser minha vida assim, sabe, a pessoa tem que ter muita cabeça boa para aceitar que é isso. E aí eu tenho um histórico de concurso que ele é contrário a tudo que a gente vê. Normalmente as pessoas começam a fazer a primeira prova nos 50%, 60% e elas vão crescendo. O meu histórico de concurso é muito louco, porque eu fui caindo. Eu comecei com 80% na minha primeira prova, fui para 74%, se eu não me engano, na segunda prova, fui para 71% e fui para 63%. E sabe qual foi a prova que eu fui aprovada depois, a prova que aconteceu depois do 63%? A prova que eu fui aprovada. Então, eu caí, eu despenquei, e aí eu já pensou não, porque eu pensei. Eu lembro que eu voltei no avião, e aí foi o único momento que eu pensei que, de fato, o concurso não era para mim. Passou pela minha cabeça nesse momento. Eu falei, talvez eu seja boa em outra coisa. Concurso, eu acho que talvez não seja para mim. E aí, passou no avião, era Tocantins, Brasília, São Luís que eu peguei. No avião, indo para São Luís, passou uma amiga minha de escola, de primeiro, pequena mesmo, assim, coisa de alfabetização. E ela perguntou, e aí, Lana, tá vindo do show? Parece que tava tendo um show. Aí eu falei, não, eu fui fazer prova, eu tô estudando pra concurso. E aí, em vez de ela me olhar com cara de pena, que muitas pessoas olham pra quando alguém fala que estuda pra concurso, ela falou, sério, cara, vai passar rapidinho. Tu sempre foi muito determinada. E passou no avião. E eu tenho certeza que aquilo foi uma mensagem de Deus. Às vezes uma palavrinha assim. Acabou. Ela falou, é verdade, cara, eu sou muito determinada. Uma coisa que eu sou na minha vida é obstinada. É o que eu quero pra minha vida. E ela, pronto, era o sinal de Deus para falar. Essa minha volta, eu juro que eu coloquei a cabeça ali e falei, acho que não é para mim. Acho que essa pessoa é muito bom. Porque, de fato, o concurso, você não tá mais disputando com os melhores da sua cidade, que já, né? Você disputa com os melhores do Brasil. Então, tome essa consciência que o rojão é alto. Tem que ir pro embate, sabe, para ser firme mesmo. E aí, eu cheguei a duvidar se eu tinha condição de entrar naquela disputa. E aí, quando ela passou e falou aquilo, eu falei, é isso. Determinação, é seguir o caminho. Vou voltar e vou corrigir o que eu tenho para fazer e continuar. Pô, muito legal, Ilana. E até aproveitando essa questão do corrigir o que você estava fazendo de errado, né? Queria entrar um pouquinho nessa parte mais de método de estudo que você usou. A gente sabe que o pessoal gosta muito também de saber, pô, e aí, você fez o quê? Você estudou só por questões? Você fez... você tinha um método de lei seca? O que você fez aqui nesse processo para ser aprovado? O que foi de virada de chave? Conta um pouquinho assim disso aí. Se você estudava de segunda a sexta, segunda a sábado, o que você fazia nos seus horários de estudo? Você falou que conciliava o trabalho com o estudo, né? Mas o que você fazia no dia a dia ali? Como era esse teu estudo na parte técnica da coisa? Perfeito. No consumo de muitos aprovados, eu percebi algumas coisas em comum. E eu via sempre lei seca. E a gente sai da faculdade sem ouvir muito lei seca. Então, o erro que eu não cometi foi negligenciar a lei seca. Eu sempre coloquei a lei seca e eu tentei buscar saber como que eu conseguiria melhorar aquilo. Então, num primeiro momento, como é que era a minha rotina ali? Né? Eu vou falar da rotina que eu já acertei, que antes disso eu errei um monte, mas a rotina acertada ali. Como eu trabalhava, o que eu percebi? Quando eu deixava para estudar tudo para depois do trabalho, eu ficava muito cansada. Então, eu tentava colocar alguma coisa antes do trabalho também, para poder dividir esse estudo e não deixar tudo só para depois do trabalho. Isso me ajudou muito. Eu comecei a perceber que eu sentia sono depois do trabalho. Eu queria dormir 8h30 da noite quando eu chegava do trabalho. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a, de noite, ir para uma sala de estudo depois do trabalho. Porque lá eu sentia sono em casa. Eu chegava em casa e queria dormir. O trabalho depois do trabalho. Né? Aí eu ia para a sala de estudo para um novo trabalho. E aí, comecei a valorizar as horas de estudo ali. E o que eu fazia o que eu comecei a perceber? Que quando as questões que eu errava quase sempre estavam no final do meu material. Então, eu lembro muito bem do material de atos administrativos, né? Começa ali com aquele Confiformob, que é, né, o mnemônico ali de competência, finalidade, forma, enfim. E o final do material de atos administrativos é a parte de extinção de atos administrativos, que é muito cobrado em prova, muito mesmo. E quando eu errava a questão, eu errava do final.
Então, o que eu comecei a perceber? Que eu começava a estudar bem meu material, mas eu não chegava com o mesmo gás no final. Eu estudava aquele material gigante, né, num dia só. Começava muito empolgada e não terminava bem o material, porque já ia lá e começava a fazer o verdadeiro embromation, sabe? Ficava ali. E aquilo me chamou a atenção. O que eu percebi? Eu sou uma pessoa, e nem todo mundo é assim, mas algumas pessoas são assim, eu preciso trocar de material para despertar de novo o interesse. Então, a minha rotina de estudo, eu comecei a colocar 2 horas um tema, 2 horas outro. Eu não conseguia seguir as 4 horas com o mesmo tema. Eu perdi o interesse, sabe? Então, para mim, isso foi importante. Então, mudar de material. Então, se eu pegava um material de 70 páginas, um exemplo, 60 páginas, dificilmente eu conseguiria ler aquele material num só dia. Isso, para minha qualidade de estudo, era melhor desmembrar. Fazia muito mais sentido para mim. E a pessoa precisa saber o que faz muito sentido para ela. O que ela tem que observar? Se quando ela muda de material, ela perde tanto a concentração que ela gasta mais tempo para voltar a se concentrar do que outra coisa. Então, é melhor ela não mudar. Se ela perder tanto tempo ali, sabe? Eu não. Eu sou uma pessoa tão acelerada, que se eu passo muito tempo, eu perco, sabe, o interesse ali, não consigo continuar. Então, eu estudava, eu fazia um estudo bem bonitinho, sabe? Que era material, lei seca, jurisprudência e questão. E aí, o que eu corrigi no decorrer desse estudo? E não é que fazer questão no mesmo dia é ruim. Tem uma serventia também. Só que como o meu problema era a revisão, já falei para vocês, uma coisa que eu comecei a colocar no meu estudo, que começou a fazer sentido, foi que eu colocava para fazer questão uns 2 dias depois. Isso para mim era bom porque eu fazia questão com o meu material no colo. Então, o que eu errava, eu já dava uma revisada no meu material para aumentar a minha familiaridade com o meu material. Então, a lei seca ali, a questão e o material e a jurisprudência, eu não tinha problema. O que eu tinha problema? E foi isso aí, por incrível que pareça, isso é um depoimento assim, real. O material do Aprovação PGE tem uma lei seca, além da meta do dia, não tem? Uma lei seca todo dia. Se eu pudesse resgatar esse áudio, que eu não tenho mais, eu mandei esse áudio para a Maquena, uma amiga minha que já era aprovada. Eu falei assim, agora eu entendi a lei seca. Lei seca não dá só para estudar no tema do dia, porque aqui vai ser pouco. Eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer uma meta extra de lei seca. E aí eu comecei a colocar uma meta extra de lei seca no meu estudo. E o que eu botava inicialmente essa meta extra de lei seca no meu estudo? Temas que eu tinha muita dificuldade, e que eu sabia que tinha um formato de lei ali, tinha alguma coisa topográfica, temas que eu tinha muita dificuldade. Naquele momento eu não sabia quais eram temas mais importantes. Então, mais eu via temas de muita dificuldade minha. E eu comecei a avançar nas matérias. Também por causa dessa meta extra de lei seca. Então, eu comecei a crescer em civil, que era uma matéria que me tirava de prova, em ambiental, que era minha matéria de prova. E aí, Henrique fala que chega uma hora que a avó desaparece, né? Ela tá ali, mas ela, de vez em quando ela se cala, né? E foi nesse momento que, sabe quando tu encaixa no trilho? Isso não é fácil. Que tu fala aqui, agora não tem pra onde correr, é tempo. Aqui, se eu fizer isso aqui do jeito que eu tô fazendo, a aprovação vem. Eu já tinha essa confiança. Porque se é pra ler lei seca, eu tô lendo. É pra fazer questão, eu tô fazendo. É pra fazer o material, é pra ter revisão. Aí o que me faltava? Jurisprudência. Eu não conseguia me atualizar na jurisprudência. Então, o que acontecia comigo? E não deve ser muito diferente de muitos concurseiros. Onde é que eu pegava o material de jurisprudência? Quando eu estudava o tema, eu estudava a jurisprudência do tema, mas não era suficiente, porque a gente precisa estar se atualizando na jurisprudência. Onde é que eu pegava o material de jurisprudência? A famosa revisão do Dizer o Direito. Onde? No aeroporto. Eu e mais 80% ali dos concurseiros. E aí eu comecei a perceber que não dava certo aquilo, porque eu via informação, mas eu não conseguia levar aquela informação para a prova. Sabe, eu não conseguia, só vendo ali no papum, eu chegava na prova e falava, eu vi, mas é constitucional ou inconstitucional? É não, sim, né? Eu vi, mas... E aí é horrível tu perder uma questão dessa, sabe por quê? Porque é uma questão que tu viu e tu já te julga. Tu sabe que viu aquela informação tá na tua cabeça, mas tu sabe se tem ou é inconstitucional ou constitucional. Aí tu já perde a questão, que tu já começa a te julgar. Tu, olha, era pra eu saber, eu vi isso aqui, tu começa a se pressionar, tanto perdeu a questão. Às vezes tu não tivesse nem visto, tu começa até a dialogar melhor com a questão, mas aí tu viu e aí fica, sabe? E aí foi quando eu percebi, e aí eu já meio que anotava os pontos que eu precisava corrigir. Então, jurisprudência era um ponto. Fui pra PGE Tocantins, fiz 63 de 100. Foi a minha pior nota de todos os meus resultados. Quando eu vou corrigir minha prova, eu estava com 85 em algumas matérias. Tinha matéria que eu tinha gabaritado. Ambiental, civil e tributário. O que aconteceu com tributário? Legislação local. Eu acho que foram 7 questões de legislação local. Sabe quantas eu acertei? Nenhuma, que eu não nasci para chutar. Eu não sabia mesmo. Então, se você tem uma experiência que já sabe que deu errado, a minha recomendação é que você não cometa novamente. Então, eu já sei que deu errado a legislação local. Quando chegou a PGE São Paulo, essa prova eu não sei se eu vou passar.
Mas essa prova eu vou com legislação local na ponta da língua, o que eu puder, claro, e essa prova eu vou atualizada na jurisprudência. Às vezes você não sabe nem onde você está no seu estudo, você não sabe se está fazendo 70, 60, 80, e você vai para a prova sem saber o que esperar. Você vai buscando a aprovação. No famoso na doida. É interessante que tudo que você veio trazendo aí é uma jornada de autoconhecimento, né? Talvez, às vezes, o concurseiro está estudando, mas ele não está mapeando o que está acontecendo com ele. Se ele está errando legislação, se ele está errando jurisprudência. Às vezes não quer nem se autoavaliar, pelo medo do julgamento dele próprio, né? Medo do julgamento. Então, esse autoconhecimento é perfeito que você trouxe, Ilana, para a gente aqui. E fica como um pensamento, né? Se conhecer, né? Sim. Ver o que está acontecendo. E você pode fazer isso fazendo questões, parando para pensar e trazendo no papel o que é preciso melhorar, o que eu não estou conseguindo fazer bem, né? Autoconhecimento. É isso, assim. E vocês lembram que eu falava que eu não sabia fazer prova, né? Que eu lembro que eu ia pro hotel com Line, a gente ficava revisando, chegava na prova, ela fazia 10 pontos de diferença de mim. E eu sabia que não eram esses pontos de diferença no estudo. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar, a gente tem medo do que não conhece. Por que a gente tem medo de uma prova oral? Porque a gente não consome prova oral. Por que a gente tem medo de uma questão discursiva? Porque não é padrão da gente consumir questão discursiva. Então, por que eu tinha medo de fazer prova? Porque eu não sabia pegar eu tinha medo até de corrigir e ver meu resultado. Eu tinha medo. Assim como as pessoas às vezes têm medo, bate cabeça, de fazer questões do que concursos. Ela fica, eu acho que é D, mas eu não vou marcar não, é B. Ela gasta mais tempo com medo de errar, né? E aí o que aconteceu comigo? Bota a mão ali, dá uma olhada pra mim. Quem não fiquei nunca, né? Medo de errar ali e o que é importante, eu comecei a fazer simulado toda semana, porque eu tinha que perder o medo de corrigir minha prova, eu tinha que perder o medo de ver meu resultado. A prova, inclusive, quando eu sento para fazer a prova da PGE São Paulo, que eu derramei suco de uva no gabarito da minha prova, então eu tive que secar com minha mão, assim, com o braço, né? Foi uma experiência traumática, mas deu certo. Tô aqui. Boa, história boa pra contar depois. Era a minha prova, não leve. Foi Gatorade que eu levei. Vocês acreditam? Quando eu levantei meu gabarito aqui, pingava suco de uva. E aí eu consegui secar e só quando eu... E a mensagem que eu quero deixar desse Gatorade aqui é: não desista da sua prova até o último segundo, até entregar o gabarito. Porque se eu ali me desesperasse e abrisse mão da minha prova, eu não era procuradora do Estado de São Paulo hoje. Sabe? Então, isso serviu para todas as fases do meu concurso, inclusive para minha prova oral. Eram 9 bancas na prova oral, sabe? E cada banca, foi o conselho que eu recebi, cada banca leve como uma prova oral. Se você sair muito bem numa banca, respire, vá muito bem na outra. Se você sair muito mal de uma banca, que pode acontecer, respire e tente ir bem na outra, sabe? Assim, não desiste da sua prova até o último segundo. E aí, eu comecei a fazer simulado sempre, sabe? Por quê? Porque eu precisava perder esse medo. Isso deu muito certo pra mim. Porque quando chegou o dia da PGE São Paulo, a voz que estava na minha cabeça era: você não está fazendo a prova da sua vida, você está fazendo só um simulado. E simulado você faz todo o tempo. Não é a prova da sua vida. Isso aqui não vai... De fato, isso é verdade. A prova que foi a PGM Fortaleza, que eu acertei 80%, ela não me conhecia tão bem, tanto é que não conhecia, que depois eu fui caindo nas outras. Assim como uma prova que a gente reprova, ela também não conhece tão bem a gente para definir o nosso futuro. Ela tem que direcionar o nosso estudo. Isso aí a gente não pode perder. É um erro que a gente não pode cometer. A reprovação, ela não te define, né? Isso é muito importante que a gente diga, que às vezes eu vejo muita gente que desaba diante de uma reprovação. Eu estava na minha época, 2013 para 2012, quando eu passei na PGE São Paulo, estava tendo AGU e PFN. Eu tinha passado em 17º, acho, na AGU, primeira fase. Fui fazer a prova discursiva, fui muito bem nas questões e errei a peça. Você imagina quando você sai da prova, aquela conversinha que rola. E aí, bateu o quê? Não, agravo. Agravo. Aí bate aquele senso de: meu Deus do céu, o mundo desabando, errei, tá distância da minha vida e tal. Mas a máxima, a reprovação não te define, beleza. E agora? Tu tem PGE São Paulo, tem PFN, segue em frente, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É um pouco dessa mentalidade de: vou passar por cima das adversidades, das barreiras, independente de qualquer coisa ali, e vou buscar a aprovação. Pessoal, para você ser aprovado, muita gente não gosta de falar isso, acha que fala de fila, fala que a sua hora vai chegar, é só esperar. Você tem que ter gana. Você tem que ter gana, vontade, aquele desejo imenso de fazer parte daquela instituição, daquela carreira, porque sem gana, sem essa vontade ali, aquele coração pulsante, não rola. Não vai bem a boca para uma prova, não estuda para concurso para se der. Não, quem pensa assim não passa, vai como se a sua vida dependesse daquilo, porque de fato ela depende.
O seu futuro vai ser moldado ali, a vida muda por completo. Você vê, comparando a Ilana hoje, com a Ilana que estudava para concurso, quanto a sua vida não já mudou, né? Então, assim, a gente chegando nessa reta final aqui do nosso podcast, fica essa reflexão, né, do não desistir, da importância da inteligência emocional, de você saber lidar com esse processo. É muito bom ter recebido aqui nesse episódio número 1, uma pessoa real, uma pessoa sem filtro, uma pessoa que você olha aqui, você não precisa nem olhar, observar muito e tá vendo como ela tá sendo sincera, autêntica, falando o que dá na telha dela ali, não tem uma capa, não tem uma autoimagem, assim, já fica esse elogio, né, para você, que é muito bom esse papo aqui, porque a gente viu que de fato você vivenciou o processo, as dificuldades, as dores, que todo concurseiro vive ali, né? E eu queria até aproveitando e já te agradecendo pela tua presença brilhante nesse nosso podcast, a PGEcast, nosso número 1, que você pudesse dar uma mensagem final para o pessoal. Quem está assistindo aqui para a gente, seja para quem está começando, seja para quem já está batendo na trave há muito tempo e não conseguiu ser aprovada. Uma mensagem de ânimo, uma mensagem de motivação mesmo ali para a pessoa seguir em frente e seguir na luta. E mais uma vez, obrigado aqui também. Eu só vou acrescentar uma coisa. Eu vi que você falou que foi muito importante para você também, nesse processo, conversar com a família, falar com sua dificuldade. Eu sei que sua família vai ver depois do podcast. Então, além de mandar o recado para o pessoal, eu queria que você falasse também com sua família o que esse pessoal foi importante para você, porque a gente tem que valorizar isso também, né? Eu sei que o pessoal vai estar aqui, vai estar assistindo, então eu queria que você se comunicasse também com essas pessoas da sua família, sejam a tia que a gente falou aqui, todo mundo, da importância que eles tiveram também nesse processo. Eu sou um chorona, né? Raro seria se eu não chorasse. Isso para mim é um ponto muito, muito, muito importante, porque quando eu recebi o resultado da objetiva da PGE São Paulo, que tinha sido a primeira vez que eu tinha ido para uma discursiva, eu estava num café na Paulista e eu falava para uma amiga minha assim, isso parece ser só uma nota, mas não é só uma nota, sabe? Isso aqui são dias, são muitas pessoas, muita gente apoiando. Isso aqui é um conjunto de fatores, parece que é só um resultado. Eu nem sei se vai dar certo essa prova, mas só ter conseguido isso aqui para mim já é uma felicidade muito grande, assim. Então, eu sei que estudar para concurso não é só uma nota, né? São milhares de pensamentos envolvidos, milhares de dias de dedicação ali, milhares de horas de estudo, de horas de concentração. Eu queria deixar uma mensagem aqui de agradecimento à minha família, que até hoje, né, uma rede de apoio absurda na minha vida. Meus pais me ensinaram o valor da educação e eu sempre me senti uma privilegiada por estudar. Assim, eu brinco que eu não nasci com dom nenhum, né? Eu tentei ser modelo, tentei fazer teatro, vôlei, natação, não consegui fazer nada, assim, de esporte, nada. E aí eu sabia que o estudo tinha que dar certo. E estudo é objetivo. E por isso que vocês sabem que vocês, quando olham para um aluno e falam, cara, vai dar certo, faz isso daqui que vai dar certo, é porque vocês sabem que o estudo é objetivo. Né? O estudo para concurso, se você seguir ali um caminho de mentalidade, de dedicação, de comprometimento e de abortar a palavra suficiente. É uma palavra que quando o aluno pergunta assim para mim, isso é suficiente? Não é palavra de aprovado. O aprovado não pergunta suficiente. Quando você entrega muito e bem, tem chance de não dar certo. Imagina quando você entrega só o suficiente. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é uma mensagem de encarar o dia a dia, de tirar o emocional, às vezes, quando a gente pensa demais, quando isso vai acabar, será que vai dar certo? Trava o nosso dia a dia. Então, valoriza o dia a dia. Né? Primeiro, foque em entrar no trilho do estudo, que é quando você sabe que tem que fazer o beabá e está cumprindo o beabá. Você sabe que está estudando, está fazendo questão, está lendo a lei seca, está estudando a lei seca, está se atualizando a jurisprudência, está revisando. Você começa a perceber que está evoluindo. Aí tem a paciência. Porque o caminho, a gente aqui, como concursado já, a gente tem uma remuneração mensal fora da média. Muito fora da média. E para você ter uma remuneração mensal fora da média, você também precisa ter uma renúncia e uma dedicação fora da média. Então, é uma conquista. E isso é para o resto da sua vida. A segurança que um cargo público dá, eu, como concurseira, tinha uma ideia, mas hoje eu tenho uma certeza. A vida deu certo. A vida deu certo quando você está no cargo público. Você tem uma segurança que sua realização pessoal e profissional, a qualidade de vida da sua família, sabe, o seu dia a dia está seguro. Então, o preço que se paga, às vezes é mais alto para um, é mais alto para o outro, mas é alto.
Não é baixo. Então, esteja disposto a se comprometer, a pagar esse preço. E esse compromisso não é só, eu vou me comprometer. É todos os dias. Ele se replica, ele se repete. Porque isso foi com absolutamente todos os aprovados. Não tem vai que quê. Vai que cola. Não cola. Não cola. Porque enquanto você não estiver colando, tem gente ali, sabe? Se dedicando e se comprometendo. Então, a mensagem que eu quero deixar no dia é de acreditar na caminhada, sabe? E acreditar e fazer. Porque é a ação, é o fazer que move de verdade. É o fazer todo dia que traz a sua aprovação. E mais uma vez, muito obrigada, Rodrigo e Henrique, pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E eu sei que é aí uma amizade estreita para muito, muito mais tempo. Valeu, Henrique. Muito obrigado pela presença. Meu querido amigo aqui fazendo parte desse meu primeiro podcast, Aprovação PGE, a PGE Cast, até o nome eu tô errando, tá vendo como é o primeiro, ó, tá vendo? É o primeiro podcast nosso, tomara que você que esteja nos assistindo tenha gostado, se você ainda não nos segue nas redes sociais, lá no Instagram, na @aprovação PGE, tem o nosso YouTube, enfim, todos os canais de contato com a Aprovação PGE, você vai ser muito bem-vindo, conta com a gente nessa jornada, o rumo à aprovação, porque com a gente aqui a gente tem um ditado que é prepara para passar. Obrigado, Henrique. Obrigado, Ilana, Rodrigo. muito obrigado. Ilana. E tamo junto. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.